Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, cada um de vocês tem essa responsabilidade de voltar para o Evangelho genuíno. Vocês têm que tomar essa decisão hoje. Isso é algo que tem que ser feito de forma urgente. Você não pode mais esperar. O tempo de esperar acabou. O tempo de esperar não pode continuar. Porque quanto mais tempo você perder, estando envolvido e enredado pelo evangelho misturado entre o pecado pervertido, você vai prosseguindo em erro, em práticas erradas. Você vai continuar tendo a sua consciência, a sua fé pervertida por causa da pregação desse evangelho misturado entre o pecado pervertido, que vem de homens pervertidos, que andam falando muitas coisas pervertidas. Muitas mesmo. E essas coisas pervertidas que eles vêm falando estão prejudicando a sua vida. Estão te arrastando para o erro. Estão te distanciando da verdade, do Senhor Jesus, do Evangelho, da graça, da sua doutrina. Enfim, de muitas coisas que o Senhor Jesus aprovou. De muitas coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Então, isso é um perigo para a sua vida. É um perigo grave, que agora você tem que começar a perceber esse perigo grave que você está correndo por causa dessas coisas. E começar a tomar a decisão certa. E a decisão certa que você tem que fazer é voltar para o evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer. Por isso, o Senhor Jesus manda essa mensagem para a sua vida hoje, que é muito clara e simples. E ela não deixa dúvida em você do que você deve fazer hoje, para que a sua vida em Cristo permaneça saudável, permaneça sem nenhum tipo de coisa que a possa prejudicar, e sim aperfeiçoar. Você tem que entender que é necessário sim você voltar para o evangelho genuíno. Porque você não pode mais ficar tolerando quem vem pregando outro evangelho, um outro Jesus, um espírito diferente, doutrinas estranhas, comércio, misticismo, cristianismo, querendo fazer com que isso possa descer goela abaixo de sua vida. Eles querem que você se envolva nisso, que você acredite nisso, que você participe disso, que você tolere isso numa boa, de boa mente. Mas isso é um erro fatal para a sua vida. É um erro que pode causar a sua morte espiritual. É isso que está causando a morte da igreja hoje, meus irmãos. Essa é a realidade. Então, o Senhor Jesus quer nos livrar disso aí. Quer nos livrar dessa morte, dessa ruína, dessa perdição, que se chama evangelho misturado entre o pecado pervertido, que está agindo como um fogo para consumir muitas vidas. E, infelizmente, essa é a realidade que está acontecendo aí. Muitas vidas sendo destruídas por essas coisas, por essas heresias destruidoras, que são misturadas a esse evangelho pervertido, misturado, deturpado. Está aí sendo pregado. Ele não está sendo pregado nas praias, nos estádios de futebol, nas praças. Ele não está sendo pregado no supermercado. Não, meus irmãos. Ele está sendo pregado nas denominações, onde os pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia. Por isso, você tem que fugir desses lugares, desses templos construídos por mãos humanas. Você tem que fugir disso, para escapar desse erro que se chama evangelho misturado entre o pecado pervertido. Então, para você agora, o Senhor Jesus aponta a saída. Ele é bom e reto a esse ponto de te apontar o caminho da saída. E o caminho da saída é você voltar para o evangelho genuíno, segundo essa mensagem aqui para você. Então, agora que você já ouviu isso que o Senhor Jesus quer que você faça,
a hora que você já sabe que essa é a saída, para você voltar para a prática das boas obras, para você voltar para o primeiro amor, para você voltar para ser a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre ele mesmo. Então, agora que você já começou a entender isso e se conscientizar disso, é hora de você fazer com que isso aconteça mesmo na sua vida, para que você possa voltar para o evangelho genuíno. Puro e simples. É simples assim. É fácil. Essa mensagem aqui tem linguagem fácil, de fácil compreensão, para que você, ao ler essa mensagem, possa entender na hora que é isso que você tem que fazer agora. Então faça isso para o seu próprio bem, porque o Senhor Jesus já estendeu a mão para você, para te tirar, para te arrebatar desse lugar aí onde você está. Que esse é um lugar onde as pessoas estão te impedindo de obedecer à verdade. Esses pastores, bispos e apóstolos, com a deturpação das escrituras que eles fazem, com os textos fora do contexto, com as sofismas, com os raciocínios falazes, com as mentiras, com os espíritos enganadores, com as heresias destruidoras, com o comércio, com o misticismo, com a fascinação das riquezas, com o amor do dinheiro, com várias outras coisas, com invencionices, fábulas inventadas, pelo fato de eles estarem fazendo de você também comércio de vocês com palavras fictícias, eles estão te enganando, estão te iludindo. E aí você está caindo. Você está caindo, porque eles se aproveitam do seu coração incauto, da sua ingenuidade. Eles se aproveitam disso e usam textos fora do contexto para te enredar nesse erro, nesse engano, que só está te afastando do Senhor Jesus. Que só está te afastando do Senhor Jesus. E aí você começa a acreditar num outro Jesus, começa a tolerar a pregação de um outro evangelho, começa a cair no erro de espíritos enganadores e de ensinos de demônios. É isso que está acontecendo por aí. Mas o Senhor Jesus, que é aquele que é o salvador do corpo, ele quer salvar a sua vida, porque a sua vida faz parte do corpo dele. Ele te comprou com seu próprio sangue para fazer você ser e estar nele como o seu corpo, do qual ele é a cabeça. Então, meus irmãos, é hora de você entender isso uma vez por todas. Ele só quer o seu bem. Ele só quer o seu bem. Ele quer que você se afaste disso. Se afaste desses homens, dessas denominações, desses erros, dessas práticas erradas, enganosas. E volte para o evangelho genuíno. É isso que você tem que fazer. Então, ao você fazer isso, você vai estar novamente vivendo de acordo com a sua doutrina e de acordo com as santas palavras do Senhor Jesus. Porque aqueles que hoje estão ensinando outra doutrina e já não concordam com essas palavras do Senhor Jesus, estão por aí nas denominações, exercendo a primazia sobre o povo. E é desses homens, é desses lugares que você tem que fugir para sempre, para nunca mais voltar. Para ficar sempre no Senhor Jesus, a pedra angular da sua vida. Ele é o autor da sua redenção, da sua salvação. Ele é aquele que você tem que amar sinceramente até o fim. Ele é aquele a quem você tem que ser fiel até a morte, apenas ao Senhor Jesus. Ele é o pastor e bispo de sua alma. Ele é seu único mestre, seu único guia. Ele é o pastor das ovelhas. Ouça a voz dele e o siga, que ele vai te conduzir para o caminho certo, para que você possa chegar no final aprovado. Para que você possa chegar no final aprovado. Você tem que ouvir a voz do seu pastor, que é o Senhor Jesus. É só ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, que somos nós. Então, nós devemos confiar nele, para que ele possa nos conduzir. Nós temos que ir após ele. Temos que seguir ele. Ele é o nosso guia. Ele é que vai nos conduzir até a morte. Então, meus irmãos, é hora de entendermos isso de uma vez por todas. Chega desse erro, chega desse evangelho misturado de padre pervertido. Chega de ficar envolvido e enredado por isso. Sai disso aí. Escape, sai fora, fuja.
enquanto você ainda tem tempo, enquanto o Senhor Jesus está te dando a oportunidade, porque Ele está te dando a oportunidade de você sair disso aí. Mas compete a você, a decisão tem que ser sua, tem que ser pessoal sua, tem que ser voluntária. A sua decisão tem que ser voluntária. Então eu espero que você faça isso hoje, para o seu próprio bem, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui, muito importante e séria, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mensagem muito importante, que falou para mim também, vai falar com você também. O Senhor Jesus vai falar com todos nós hoje através dessa mensagem. E essa mensagem se chama Não Pode Ser Meu Discípulo. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus falou algumas vezes, e isso está registrado nas Escrituras. Ele falou essa frase, não pode ser meu discípulo. E aí ele fala as razões pelas quais você não pode ser o discípulo dele. Se fizer tais práticas, se fizer isso ou aquilo, você não pode ser discípulo dele. E ele explica as razões disso. Se você ler nas Escrituras, você vai ver esses textos lá, você vai encontrar. Mas por que não podemos ser discípulos dele? Por que essa mensagem ele envia para nós hoje? Porque hoje existem muitas coisas que estão nos impedindo de ser discípulos do Senhor Jesus, de fato e de verdade, como Ele quer. E dessas coisas que nos impedem de ser discípulos dele, nós temos que nos desprender, nós temos que abandonar, rejeitar. Nós temos que deixar isso para trás, lançar fora de nossas vidas essas coisas, se desprender dessas coisas que nos impedem de sermos discípulos do Senhor Jesus, como Ele quer que sejamos. Então, meus irmãos, isso é sério demais. Existem muitas pessoas aí apegadas a muitas coisas mesmo, e até mesmo a coisas terrenas, a fascinação das riquezas, o amor do dinheiro, e muitas coisas, bens materiais, eles se apegam a bens materiais, até mesmo a pessoas, a outras pessoas. Então, meus irmãos, esse apego impede, de certa forma, que sejamos de fato, de verdade, discípulos do Senhor Jesus. E ele falou isso muitas vezes, para que nós hoje possamos saber disso. E isso é algo muito importante para as nossas vidas. Porque quando lemos as Escrituras, vemos lá Pedro, João, Mateus, Paulo e vários outros que deixaram tudo. Zaqueu, por exemplo, quando o Senhor Jesus chamou Pedro e João, eles largaram tudo. Largaram as redes, os barcos, largaram tudo para seguir ao Senhor Jesus. Quando Mateus, que em alguns textos se refere a Levi, quando o Senhor Jesus disse, segue-me, ele largou tudo. Largou lá o lugar onde ele estava sentado, coletando impostos, largou tudo e foi seguir a Jesus. A mesma coisa aconteceu com Zaqueu, quando ele falou que iria restituir 4 vezes mais aquilo que ele tinha, aqueles impostos que ele tinha fraudado das pessoas. Ele ia restituir 4 vezes mais. Então, essas pessoas largaram, deixaram tudo essas coisas, esses bens materiais, para seguir ao Senhor Jesus. Se desprenderam de tudo mesmo. Abnegação total para seguir ao Senhor Jesus. Esses homens, meus irmãos, fizeram isso. E por causa disso foram aprovados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus concordou com a decisão que eles fizeram. E ao mesmo tem que acontecer com você hoje. Para que você possa se desprender dessas coisas que te prendem, que estão impedindo você de ser, de fato, de verdade, um discípulo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, isso também aconteceu com Paulo. E ele, em sua epístola aos Filipenses, fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Então eu vou ler aqui o texto que está aqui na epístola de Paulo aos Filipenses, quando Paulo fala
das coisas que ele se desprendeu, das coisas que ele deixou para trás, para seguir ao Senhor Jesus, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Está escrito assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, meus irmãos, com Paulo também aconteceu isso. Ele deixou tudo aquilo para trás. Tudo aquilo que para ele era lucro até então, ele deixou para trás. Ele considerou esse lucro como perda para conseguir Cristo. Porque a sublimidade do conhecimento de Cristo para ele, diante daquele lucro que ele tinha antes, não significava nada. Aquele lucro não significava nada. O que significou tudo para ele foi a sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor do qual ele diz que ele deixou tudo. E tudo aquilo que ele deixou, ele considera aquilo como refúgio. Ele considerou aquilo tudo como refúgio. Tudo aquilo que antes para ele era lucro, ele considerou aquilo tudo como perda, como refúgio para conseguir Cristo. Então, ele conseguiu Cristo. E viveu em Cristo. E viveu em Cristo. E se firmou em Cristo. E manteve seus olhos fixos em Cristo até o fim. E quando ele chegou no final de sua carreira, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E ele disse que o Senhor Jesus iria lhe dar a ele naquele dia a coroa da justiça. Então, meus irmãos, para ele valeu a pena se desprender, largar, jogar fora aquilo que para ele era lucro antes. E por amor do qual, ou seja, por amor do Senhor Jesus, ele começou a ser perseguido. Ele sofreu muitas perseguições, muitos açoites, naufrágios, fome, nudez, frio e muitas outras coisas aconteceram com ele por causa disso, porque ele se desprendeu. Porque ele se desprendeu das coisas que ele tinha antes. E ele começou a ser discípulo do Senhor Jesus. Ele começou a seguir Jesus, a aprender tudo por meio do próprio Senhor Jesus, que revelou a ele o Evangelho. Isso você pode ver lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, que o Evangelho que ele pregava veio para ele mediante a revelação de Jesus Cristo, ele falou. Então, meus irmãos, ele aprendeu tudo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus o ensinou ao seu discípulo, ensinou o Evangelho, as doutrinas, os mandamentos, as coisas importantes que ele deveria praticar na sua vida. E todo esse ensinamento o conscientizou como discípulo do Senhor Jesus, para ele não se apegar às coisas terrenas, às coisas que poderiam lhe afastar, as coisas que poderiam lhe fazer não ser discípulo do Senhor Jesus. Ele não quis mais se apegar a essas coisas para manter a sua vida em Cristo firmada até o fim. E assim aconteceu, não apenas com Paulo, mas com todos os outros, com Pedro, com João, com Mateus, com vários outros. E tem que acontecer conosco hoje também. Então, isso é uma coisa muito importante e séria para as nossas vidas. É hora de desprendimento, é hora de abnegação. É hora disso acontecer. É hora de nos desprendermos dessas coisas que às vezes nos apegamos.
Essas coisas estão nos impedindo de sermos discípulos do Senhor Jesus. E se não somos discípulos do Senhor Jesus, Ele não tem como nos ensinar. Não temos como nós aprendemos dele. Não temos como nós aprendemos dele, que é manso e humilde de coração, como ele mesmo diz. Só poderemos aprender dele, meus irmãos, quando nos desprendermos das coisas que nos prendem, das coisas nas quais as quais estamos presos pelo nosso próprio apego. Então isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E para acabar, hoje o Senhor Jesus nos manda essa mensagem aqui. E essa mensagem é muito séria e importante e vai falar sobre essa questão. Então agora eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Não Pode Ser Meu Discípulo. E ela começa assim. Está escrito, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, está bem claro que se você não abrir mão mesmo de seu pai, de sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda de sua própria vida, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Meu irmão, é necessário aborrecer tudo isso para você ser de fato e de verdade, de forma sincera, um discípulo do Senhor Jesus, porque Ele quer que você seja um discípulo dele com total inteireza de coração e abnegação. Só que, lendo as Escrituras, vemos que alguns não quiseram fazer isso para serem discípulos do Senhor Jesus. Leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 19, nos versículos 21 e 22. E leia também no Evangelho segundo João, capítulo 12, do versículo 42 e 43. Meu irmão, não podemos se enganar a respeito disso. Não podemos ficar em cima do muro, com o coração dividido, porque o Senhor Jesus quer que o amemos acima de todas as coisas que temos e acima de todas as coisas que existem neste mundo. Por isso é que não podemos servir a Deus e a Mamon. Leia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Meu irmão, o Senhor Jesus disse de forma bem clara e simples, para não deixar dúvida em ninguém, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, o Senhor Jesus, ao carregar a cruz por aquele caminho, foi vituperado. E hoje isso tem que acontecer conosco também, que carregamos a nossa própria cruz. Leia na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículos 12 e 13. Meu irmão, para ser discípulo do Senhor Jesus, você tem que estar disposto a passar pelo resto de sua vida por esse ato vergonhoso ou desprezível. Tem que estar disposto a sofrer escárnios e insultos, porque todo aquele que quiser tomar a sua cruz e viver piedosamente no Senhor Jesus será perseguido e odiado por todos por causa do Senhor Jesus. Meu irmão, o Senhor Jesus disse que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por isso, se você está disposto a andar nesse caminho apertado até o fim, com fé e perseverança, então, com certeza, você pode ser um discípulo do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o objetivo dessa mensagem que o Senhor Jesus nos enviou hoje é esse. É de nos conscientizar que devemos nos desprender de tudo aquilo que está nos impedindo hoje de sermos de fato, de verdade, discípulos do Senhor Jesus, para que possamos assim aprender dele. Porque a palavra discípulo significa aluno.
ou seja, aqueles que aprendem do Mestre, que é o Senhor Jesus. Mas para aprendermos dele, aquilo que ele quer nos ensinar, devemos nos desprender, para podermos receber o ensino dele como discípulos, para que, ao receber o ensino dele, possamos praticar esse ensino. E a prática desse ensino vai nos aperfeiçoar cada vez mais, vai nos firmar cada vez mais, vai nos deixar totalmente aptos a vivermos de forma digna do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e também para que possamos viver de um modo digno do Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, é importante demais isso. Então, isso tem que acontecer em nossas vidas hoje. Então, se existe alguma coisa te prendendo a este mundo, se você está preso a alguma coisa terrena, ao amor do dinheiro, às riquezas, a bens materiais, ou a certas pessoas também, algumas pessoas que você conhece, da sua família, ou seja, de modo geral, qualquer coisa que possa te prender e te impedir de ser discípulo do Senhor Jesus, é hora de você se desprender disso. É hora de você aborrecer essas coisas. É hora de você começar a esquecer essas coisas terrenas e começar a amar ao Senhor Jesus acima de todas essas coisas. Então, o seu coração tem que estar inteiro para Ele. Então você tem que servir a Ele com integridade e interesse de coração para sempre. Isso só poderá acontecer se você se desprender. Como Paulo fez, como Pedro fez, como João fez, como Zaqueu fez, como Mateus fez. Enfim, você também tem que fazer hoje. Você também tem que fazer isso hoje. E ao fazer isso hoje, você estará se tornando aquele que vai ser discípulo do Senhor Jesus, para aprender dele, para que ele possa te ensinar, para que ele possa te ensinar o Evangelho genuíno, para que ele possa te ensinar a sã doutrina, para que ele possa te ensinar o que está escrito, para que o Espírito da verdade possa te conduzir a toda a verdade. Então, se você quer que isso aconteça em sua vida, é hora de você se desprender. Esse desprendimento, essa abnegação, tem que ser feita por parte de todo aquele que quer estar em Cristo, por parte de todo aquele que quer amar sinceramente ao Senhor Jesus. Isso tem que acontecer. Isso não pode continuar. Ninguém pode continuar apegado a essas coisas e querer ser discípulo do Senhor Jesus. Não dá para ter o coração dividido dessa forma. Não dá para ter o coração dividido dessa forma. Ele não aceita isso. Ele quer o seu coração inteiro. Corpo, alma e espírito inteiros para o Senhor Jesus. Para que, assim, quando o seu corpo, alma e espírito se desprenderem de todas as coisas materiais, físicas e humanas, assim, você estará apto para receber o ensinamento dele, para ser o discípulo dele. Então, que isso possa acontecer com você. Isso tem que acontecer comigo também, e com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Que tem que se conscientizar disso. Tem que compreender que isso é algo que tem que ser feito com seriedade por parte de todos nós. Porque não é brincadeira isso. Não é palhaçada, não é mentira, não é engano. Não, é coisa séria, importante, relevante para as nossas vidas. Então, isso tem que ser assim, meus irmãos. É isso que o Senhor Jesus espera daquele que quer o seguir. Aquele que quer seguir ao Senhor Jesus, aquele que quer viver de forma fiel até a morte ao Senhor Jesus, tem que agir dessa forma. Tem que ter desprendimento. Então, é hora desse desprendimento acontecer de fato de verdade, da parte de todos nós para com Ele, para com o Senhor Jesus. Enquanto estamos a caminho, temos que fazer isso dia após dia. Temos que fazer isso dia após dia, sem parar. Então, meus irmãos, que essa palavra que foi dita aqui sirva de edificação para a sua vida, em Cristo, a pedra angular da sua vida. É a pedra eleita e preciosa. É a pedra que quando você encontra, você vende tudo que você tem. Você se desprende de tudo que você tem para ter a preciosidade dessa pedra, que é Cristo Jesus, em sua vida. Então que isso possa acontecer com você.
hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.